Começar a explicação falando sobre esse grande autor, Joaquim Machado de Assis. Ele nasceu em 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro. Na sua infância, ele cresceu em uma família humilde. A sua mãe era lavadeira e o seu pai era pintor. E ele se tornou um autodidata, então ele teve que aprender a ler e escrever sozinho. Ele chegou a estudar medicina, mas ele não concluiu o curso. E ele começou a escrever as suas obras literárias bem cedo. E o seu primeiro livro publicado se chama Crisálida, que foi publicado em 1864. E seu estilo literário é repleto de ironia, humor e profundidade. E ele foi influenciado por autor como Shakespeare. E ele deixou um grande legado, porque ele é considerado um dos maiores escritores da literatura brasileira. E ele veio a falecer em 29 de setembro de 1908. O realismo foi um movimento artístico e cultural que teve início em meados do século XIX na Europa. Além da literatura, o realismo esteve manifestado no teatro, arquitetura, escultura e nas artes. As principais características do realismo são a oposição à idealização do romantismo, além do retrato da realidade objetiva e das coisas como elas realmente são, marcado por correntes do positivismo, determinismo, socialismo, liberalismo e darwinismo. Acerca da linguagem, ela é detalhada, culta, clara, direta e impessoal, além do caráter altamente descritivo. Também foram feitas críticas à burguesia, à igreja e ao casamento. O livro Dom Casmurro está diretamente ligado ao realismo, porque apresenta várias características desse movimento literário. A obra mostra a vida como ela é, sem idealizações ou finais felizes forçados, focando na análise psicológica do protagonista, explorando seus sentimentos de ciúme, insegurança e obsessão, algo comum na literatura realista. Além disso, o livro tem um narrador não confiável, o que faz com que a verdade dos fatos seja questionada, deixando o leitor em dúvida sobre a suposta traição de Capitu. Diferente do romantismo, que mostrava o amor como algo perfeito, essa história traz um relacionamento cheio de dúvidas e desconfianças, refletindo uma visão mais crítica e racional da realidade, que é uma característica do realismo. Publicado em 1899, Dom Casmurro reflete o Brasil em transição do Império para a República, marcado pela abolição da escravidão e a queda da monarquia. Essas mudanças geraram instabilidade social, ecoando na narrativa repleta de ambiguidades e tensões. Abolição e desigualdades. A Lei Áurea desestabilizou hierarquias, mas manteve desigualdades. Machado, mulato em sociedade racista, critica indiretamente essas estruturas, embora o tema não seja explícito no livro. Urbanização do Rio. A modernização da cidade contrasta com valores tradicionais, influenciando as dinâmicas sociais e os personagens. Papel da mulher. Capitu, personagem principal enigmática e forte, questiona os papéis de gênero em uma sociedade patriarcal. Crítica social e universalidade. A obra une realismo a temas universais como ciúme, memória e subjetividade. A ambiguidade da narrativa expõe contradições humanas e a fragilidade das falas verdadeiras. Dom Casmurro sintetiza transformações do Brasil no século XIX, explorando conflitos sociais e psicológicos, enquanto questiona a natureza da verdade e das relações humanas. Dom Casmurro reflete a sociedade brasileira do século XIX, marcada pelo patriarcado, hipocrisia social e influência da Igreja. A estrutura patriarcal ditava o papel da mulher, sendo submissa e criada para ser do lar. Qualquer coisa que fugisse a isso era muito mal visto, como ocorre com Capitu, que era muito perspicaz e determinada. A ascensão social também era parte importante da sociedade. José Dias consegue exemplificar bem a dependência dos agregados em relação à elite, muitas vezes tendo que mentir e manipular para continuar na sua posição. A igreja exercia muita influência e a religiosidade era mais por status do que por vocação. A promessa de Dona Glória de enviar Bentinho ao seminário representa essa tradição familiar imposta, sem considerar a opinião dos filhos. Por fim, Machado critica a hipocrisia da moralidade burguesa, que valoriza a
reputações e as aparências quando são os interesses pessoais que guiam suas ações. Dom Casmurro. Dom Casmurro é uma obra escrita por Machado de Assis, publicada em 1899. A história é narrada por Bento Santiago, conhecido como Bentinho, que conta sua vida desde a infância até a maturidade. Bentinho cresce no Rio de Janeiro do século XIX, sob a influência de sua mãe, Dona Glória, que deseja que ele se torne padre. Ele promete a ela que seguirá essa vocação, mas se apaixona por sua vizinha Capitu. Depois de se apaixonar, ele tenta convencer a mãe a deixá-lo ficar, em vez de ir ao seminário, mas sua mãe não deixa, já que tinha feito essa promessa desde que ele era bebê. Bentinho, então, conversa com Capitu e ambos decidem que seria melhor que ele fosse e ficasse um ano lá. Depois sairia e estudaria outra coisa. E assim é feito. Bentinho vai para o seminário. No seminário, Bentinho faz amizade com Escobar. E depois de um tempo lá, ele, com a ajuda de um agregado da família, o senhor José Dias, consegue convencer Dona Glória que seria melhor que ele saísse, já que não tinha vocação para ser padre, e fosse estudar outra coisa. E em vez disso, ela colocasse outra pessoa em seu lugar, um necessitado, uma pessoa pobre. Assim ela estaria fazendo uma caridade e cumprindo com sua promessa. Feito isso, Bentinho sai do seminário e vai estudar direito em São Paulo. Escobar também deixa o seminário, já que ele não levava muito jeito para a coisa, e foi se tornar negociante. Escobar casa-se com a melhor amiga de Capitu, a senhora Sacha. Bentinho, depois de se formar, casa-se com Capitu, e o casal parece feliz, mas logo surgem desconfianças. Quando Capitu dá à luz a Ezequiel, Bentinho começa a duvidar da fidelidade dela, pois o menino se parece com Escobar. Essa desconfiança cresce após a morte de Escobar em um afogamento, pois no velório Capitu estava a chorar muito. Certa noite, Bentinho vai a um teatro e acaba assistindo a peça Otelo. Na volta para casa, Bentinho pensa que Capitu que era culpada, que ela que deveria pagar, pois ela tinha lhe traído. No dia seguinte, Bentinho faz um café e coloca veneno. Entretanto, seu pensamento já muda e ele tenta se matar. Entretanto, seu filho chega à sala, no momento em que ele iria beber o café. Nesse momento, Bentinho já muda de pensamento de novo e pensa em dar o café para o filho. Ele tenta fazer isso, mas acaba que o menino não bebe e Capitu chega bem na hora. Ele diz para o filho que ele não é seu pai e Capitu fica muito irritado. Depois disso, Capitu e Bentinho se separam. Capitu vai morar fora com Ezequiel e Bentinho fica no Brasil. Depois de anos, Capitu morre no exterior e Ezequiel volta e tenta se reconciliar com o pai, mas é rejeitado e acaba morrendo em uma expedição devido à febre tifoide. Ao final da história, Bento constrói uma casa na antiga rua da infância e reflete sobre sua vida e as escolhas que fez.